Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula, a nossa lição de número 12. Chegamos à lição de número 12, a nossa penúltima lição desse trimestre, né? O nosso tema dessa lição fala uma casa de fazer discípulos. Vamos estar orando para dar início à nossa aula? Soberano e eterno Pai, nesta hora, Senhor, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma cada um de nós, meu Pai, toma nossos familiares, toma cada criança em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, a nossa lição de hoje fala uma casa de fazer discípulos. E vamos estar lendo no livro de Atos, capítulo 11, o versículo 25 e o 26, que diz: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. O objetivo da nossa lição de hoje é aprender que na igreja somos discipulados. O que é discipulados? O nosso pastor, ele faz isso toda terça-feira, Toda vez que ele está pregando, ele está nos discipulando, está nos ensinando a palavra de Deus. Isso é discipular. Então, nós vamos para a igreja aprendermos a cada dia sobre a palavra de Deus. Então, nós estamos sendo discipulados. Então, além de sermos chamados de cristãos e outros nomes mais que as pessoas denominam, nós evangélicos, somos chamados também de evangélicos protestantes. O que é evangélicos protestantes? Evangélico que protesta algo e nós protestamos a nossa fé em Deus. Então, por isso somos chamados de evangélicos protestantes. Irmãos, somos chamados de irmãos também, e há muito tempo atrás éramos chamados de Bíblias. Por quê? Porque conhecemos a palavra de Deus, Então, fomos chamados também de Bíblias. E como as pessoas nos chamam, não importa, O que importa é que estamos aprendendo a cada dia a palavra de Deus. E quando nós recebemos o Senhor em nossa vida, nos comprometemos, em dar um bom testemunho, em falar bem e protestar bem sobre aquilo que nós cremos. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa na rua e fala: você é cristã, você é evangélica, Então, porque nós deixamos transparecer, o nosso bom testemunho. E a nossa lição, ela nos fala que os discípulos de Jesus estavam em uma determinada cidade falando sobre Jesus, E eles ficaram tão famosos assim do que eles estavam fazendo, porque milagres estavam acontecendo, e eles ficaram tão famosos que a fama deles chegaram na igreja em Jerusalém, Então, ali Barnabé ficou sabendo de tudo que os discípulos estavam fazendo na Antioquia. E então Barnabé foi enviado para se encontrar com os discípulos na Antioquia. E ele foi buscar Saulo. Quem lembra de Saulo? Saulo, que antes era... Paulo, que antes era Saulo, Então, Barnabé ele foi buscar Saulo para poder ir para Antioquia, ver de perto o que os discípulos estavam fazendo, as maravilhas, no nome do Senhor, que os discípulos estavam fazendo. E ali eles foram, e quando chegaram lá, eles viram que os discípulos estavam fazendo um bom trabalho, porque o nome do Senhor estava sendo glorificado, E milagres estavam acontecendo no nome do Senhor. E eles puderam ver que os discípulos aprenderam, foram discipulados primeiro para poder levar a palavra de Deus na Antioquia. E ali eles ficaram reunidos, os discípulos, Saulo e Barnabé, por um ano. Ficaram ali reunidos por um ano. E como nós lemos, no versículo 25 do capítulo 11, que eles foram para
que Barnabé foi para Tarso buscar Saulo e os conduziam para Antioquia. E o 26 fala o quê? Que eles ficaram reunidos 1 ano naquela igreja e ensinaram muita gente. Então, eles começaram a ensinar muito mais, passar para todo mundo o seu conhecimento, né, sobre a palavra de Deus. E diz mais aqui que na Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então quer dizer que antes, mesmo eles sabendo o que eles estavam protestando, a fé que eles protestavam, né, que eles acreditavam em um Deus vivo, né, eles nunca tinham sido chamados de cristãos. Só naquele momento ali, na Antioquia, depois de 1 ano que Barnabé e Saulo chegou naquele lugar e se reuniram com os discípulos, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Então, crianças, na igreja é o lugar onde temos comunhão com Deus, onde nós podemos orar, onde nós aprendemos a palavra, onde nós servimos a Deus, onde nós ouvimos Deus falar, onde recebemos os dons espirituais, encontramos abrigo, né? Na igreja nós encontramos abrigo, somos curados, nos alegramos e aprendemos a ser discípulos de Deus, né? Porque no momento que nós estamos sendo discipulados, nós estamos aprendendo a ser discípulos de Deus, né? Então que vocês venham a cada dia entender o que é ser discípulo de Deus, né? Que vocês venham se interessar em aprender mais, em ouvir mais a palavra de Deus, ouvir mais a voz do nosso Deus, através de louvores, de pregação, de ler a Bíblia, pois aqui nós somos discipulados também, né? Pois a Bíblia ela tem respaldo para tudo na nossa vida. Então, através da palavra de Deus, nós estamos sendo discipulados também e aprendendo a ser discípulos, né? Porque a Bíblia diz que Paulo, antes de ele ser Saulo, né? Ele era um perseguidor do povo de Deus. E quando ele passou a entender o significado de discípulo, né? Ele se converteu e passou a ser perseguido, né? Pelo povo que não gostava de ouvir a palavra de Deus, né? Então, que venhamos entender a cada dia que nós estamos aqui para ser discípulos do Senhor. Oi, irmã Adriana, como é que eu posso ser discípulo do Senhor? No momento que você aprender sobre a palavra do nosso Deus, você vai pegar e passar o seu conhecimento para quem? Para os seus coleguinhas, para o papai e a mamãe que ainda não são evangélicos, que não conhecem a palavra de Deus, né? Então, através disso, vocês vão ser grandes discípulos do nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que vocês continuem se empenhando para aprender mais da palavra de Deus. Que vocês se empenhem em estudar mais a lição. E não esqueçam de assistir o vídeo e dar aquele okzinho para as professoras, tá bom? Beijos, fique com Deus e aproveite a penúltima lição. Semana que vem é a última, tá bom? Beijo, amores.